Passo a palavra ao presidente do Sindratar, senhor Carlos Trombini. Bem, é bom quando o Paulo Scarfe abre um evento nosso, porque depois dele a gente acaba ficando... Tudo aquilo que a gente planejou, a gente deixa um pouco de lado, porque a gente acaba vivendo a família, né? E é uma honra muito grande ele ter participado, uma honra ter o Jorge ao meu lado também, parceiro que acreditou no nosso projeto aqui, uma honra ter o Domingos, também parceiro de dia a dia aqui, de trabalhos sindicais, trabalhos dentro da casa. Eu não tenho o que falar do professor Walter, atenção 100%, um amigo, já de longa data, somos quase conterrâneos também, não é? E ter vocês aqui para nós hoje é um grande privilégio, né? Eu agradeço a todos aceitarem o nosso convite, agradeço aos palestrantes, aos mediadores que estão aqui também. Nós teremos palestras de alto nível, não é? De um assunto que às vezes podem me perguntar, mas o que tem a ver 4.0 com a indústria do ar-condicionado e da refrigeração? Para quem não sabe, o nosso sindicato é um sindicato patronal que defende os interesses da indústria, que nós chamamos hoje num conceito mais amplo, não é, Jorge? Um conceito mais amplo. A nossa indústria do ar-condicionado é composta de indústria de transformação, prestação de serviço e distribuição, não é? Temos um projeto da Apex, hoje temos aqui o Wagner, né, através da nossa associação da Abrava. Enfim, é um prazer enorme ter vocês aqui, um prazer ter conterrâneos de Mococa. Muito obrigado por aceitarem o convite também, né, que levem uma boa mensagem. Teremos depois uma... Eu já tenho placa ali de encerrar, né? É isso? Já tenho placa de encerrar. Bem, eu quero agradecer muito a vocês, mais uma vez, especialmente ao Jorge e ao Douglas Oliveira, que será um dos palestrantes, mas os dois são sócios da empresa OpenCAD, que entenderam um pouco desse meu recado, né? Desse nosso recado, desse nosso anseio. Nós queremos realmente trabalhar essa modernidade, né? Eu queria agradecer também o empenho dos professores da Escola de Mariporã, né, da ITEC, que me receberam muito bem, me deram uma oportunidade enorme de conhecer o novo, não é? A gente não pode... Eu disse a vocês aquele dia, não foram, alunos? Eu disse a vocês, nós não podemos ter medo do futuro, nós não podemos ter medo do risco. O Brasil se faz à base de risco. Aliás, o mundo inteiro se faz à base de risco, né? Mas nós podemos calcular um pouquinho mais esse risco. E agora nós estamos em mais um processo, né, Jorge, de transformação, né? Mais uma revolução. Não é isso, professor Walter? Dentro das nossas escolas Senai é a mesma coisa, né? E eu tenho discutido muito, eu sei, já vou encerrar, eu tenho discutido muito com o Domingos também, que é um parceiraço aqui de todos os eventos, né, Domingos? A gente sabe como a gente pensa moderno, né? A gente quer pensar moderno. Essa aqui é a casa do moderno. Paulo Scarfe fez uma grande mudança no conceito da instituição perante a sociedade, abrindo as portas da sociedade, para a sociedade, né? Então, hoje a casa é, vamos dizer assim, do povo paulistano, do povo brasileiro. Esse é o ponto que a gente está chegando. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Jorge, mais uma vez, do coração, muito obrigado. Douglas também. Agradeço a equipe de vocês, ao Arthur, que aqui está, a Silvia, a Tarsila. Quero também deixar de público, antes que eu me esqueça, um agradecimento à minha equipe, né, liderada pela Viviane Nunes, pela Maria, nós temos o Wagner Leitão, também o José Francisco, a Ana, né, que é a nossa assessora de imprensa junto à Fiesp também, ao Mauro. Enfim, deixo um agradecimento especial e aos meus diretores que também estão aqui, né, que sempre me apoiaram e têm me apoiado nesse nosso desafio. Muito obrigado, desejo a vocês um excelente evento. Aliás, eu vou ficar aqui o tempo todo e vou curtir muito esse evento, tá certo? Alunos, aproveitem o almoço, aproveitem a parte da tarde na escola também. Um grande beijo para vocês e que vocês tragam para nós, né, aquilo que a gente tem certeza que vocês trarão. A esperança de um país muito melhor, de uma sociedade muito mais contributiva na área do conhecimento. Nós precisamos resgatar essa potencialidade tecnológica que o Brasil tem e que, infelizmente, nos últimos anos tem deixado de fazer acontecer. Obrigado pelo convite uma vez e o carinho com que vocês me receberam. Um abraço ao diretor José Nilton também, tá bom? Muito obrigado, viu? Passo a palavra para o Jorge, né? Obrigado, Trombini. Passo a palavra ao senhor Jorge Lânima, presidente do OpenCAD. Obrigado, Trombini. E é isso mesmo. Juntando tuas palavras com a do Paulo Scarfe, estamos começando uma nova era no Brasil, uma era muito séria, e eu acho que o Brasil é muito maior do que está acontecendo lá em Brasília. Essa transformação, na realidade,
a uma coisa extremamente positiva a longo prazo. Sofrida a curto prazo, mas muito importante. O Brasil hoje está atingindo outros patamares dentro da sua mentalidade ética, digamos assim. O povo quer mudanças, e as mudanças estão acontecendo. Outra parte que eu gostei muito e sempre admirei do Paulo Scaff é a importância que ele dá à educação. É fundamental, porque o Brasil, realmente, no escopo mundial, nós estamos muito atrasados e temos muito que fazer nesse campo. Eu dizia agora há pouco, né, estávamos comentando como o Brasil está atrasado nessa área face ao mundo, e atrasando cada dia mais. Não temos um prêmio Nobel. Todos os nossos vizinhos pequenos, aí Uruguai, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, todo mundo tem prêmio Nobel. Temos 206 milhões de habitantes, não temos um prêmio Nobel. Aqui o professor precisa comprar seu próprio computador, suas cadeiras que ele usa na universidade, que eu vi isso acontecendo numa USP, né, mesas, cadeiras, tudo. É muito triste quando eu vejo um professor lá em Chicago, liga para uma Siemens, e eles mandam em 3 semanas um equipamento de $149 mil. Lógico que eles estão na frente. É outra mentalidade, é outro mundo. A educação é fundamental nesses países que foram adiante. A Coreia do Sul, acho que é o grande exemplo. Era um país que estava no mesmo patamar que o Brasil há 70 anos atrás. Agora, o mundo está no 4.0 e já pensando, indo e trabalhando no 5.0. Então, não podemos ficar para trás. Hoje vocês vão ter a oportunidade de escutar os palestrantes falarem, darem exemplos do mundo 4.0 e como é que nós estamos chegando no 5.0. Quer dizer, 5.0 já é aquela lente de contato que regula a eletrônica, que se alimenta com a energia do próprio olho, do movimento do olho, que regula a distância, que consegue enxergar à noite, consegue acender um televisor num piscar de olhos. Enfim, estamos aí a um atraso muito grande que precisa realmente ser fechado, esse gap que existe. E, por isso, eu fico entusiasmado quando eu vejo palavras como a do Paulo Scaff, de Trombini, aqui, realmente importantíssimo para todos nós. É fechar isso, e nós, a OpenCare, tenta fazer o máximo nesse sentido. Oferecemos até cursos gratuitos. É muito importante trazer ao mundo uma oportunidade. Já estão pedindo para encerrar, então eu queria agradecer muita presença de todos, é um grande sucesso. As cadeiras aqui dentro não deram, tem um monte de gente sentado lá fora. Isso é muito bom, o interesse é grande, então. Agradeço a vinda de todos e o interesse e a parceria que você nos deu a oportunidade de abrir. Muito obrigado. A Sindratar é uma organização que é um exemplo em tecnologia no Brasil, né? E podendo trabalhar para melhorar ainda mais, colocarmos na linha de frente do mundo, né, estado de arte, conte com a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram dessa composição de mesa. Solicito, por gentileza, que ocupem seus assentos. Dividido em painéis, Mundo 4.0, que caminha para 5.0, é um evento que tem como propósito discutir os rumos da indústria no Brasil e no mundo e qual será o papel da sociedade nesse contexto. Para a mediação do primeiro painel, chamo o advogado do Sindratar, senhor Lucas Parreira, sócio da Rosenthal, Safartes e Meta Advogados. E como palestrantes, o senhor Wagner Paes, gestor de projetos da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o senhor Douglas Oliveira, CEO da OpenCAD,
o senhor Juliano Reinert, mestre em Engenharia de Produção, professor do Centro Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a senhorita Giovana Lopes e o senhor Lucas Monteiro, ambos da ETEC Paula Souza, de Mairiporã. Os trabalhos transcorrerão da seguinte forma. Cada palestrante terá 20 minutos para sua apresentação. As perguntas serão feitas ao final de cada painel, por microfone. Com a palavra, o senhor Lucas Parreira. Muito bom dia a todos. Primeiramente, é uma grande satisfação, é com muita alegria que eu participo aqui desse evento, aqui na Casa da Indústria de São Paulo. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o senhor Paulo Scaff, o presidente da Fiesp. Cumprimento também a Opencad aqui pelo senhor Jorge, o Douglas, né? Ao Sindratar, também idealizadora do evento, na pessoa do senhor Carlos Trombini, a Viviane, que também foram essenciais para que tudo isso aqui acontecesse. Cumprimento meus colegas aqui de mesa, o senhor Juliano Reinert, que é o professor do Centro Universitário Católica, a Giovana Lopes e o Lucas Monteiro aqui do meu lado, o senhor Wagner Paes, da Apex, aqui na minha esquerda. É um grande prazer, acima de tudo, participar aqui com vocês de um tema tão atual, né? E, por fim, uma saudação especial a todos os membros da plateia, que, sem dúvida, são a razão de toda essa discussão, em especial aos jovens aqui presentes, né? Que motivam esse tipo de discussão e debate. Pois bem, o assunto não poderia ser mais atual, né? Hoje, num cenário como o que vivemos hoje, de competitividade, de aprimoramento, não existe uma discussão mais premente do que a reciclagem do empreendedor, do empresário, da empresa, da indústria. O desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos modelos de mercado, né? Então, quando a gente diz o mundo 4.0, a indústria 4.0 também incluiria o conceito de empresário e empreendedor 4.0, porque ele sempre tem que estar um pouco à frente da realidade que ele vive, observando o aplicado por empresas concorrentes ou, então, por outras empresas do mesmo ramo em outros países, né? Sem contar que essa revolução, essa modelagem, vamos dizer assim, dos modelos de mercado e da indústria, ela acontece diariamente. Então, há pouco estávamos conversando com o senhor Douglas, e ele me dizia que, no modelo de mercado dele, não vale nem a pena se discutir direitos autorais, porque hoje você registra uma patente, amanhã essa patente já não é atual, já mudou, ou, enfim, não atende ao que o mercado exige, né? Então, como o senhor Paulo Scaff adiantou, disse que lá em 1800 e bolinha, a primeira revolução industrial veio com a máquina a vapor. Creio que aproximadamente 90 anos depois veio uma nova revolução, que foi a revolução da energia elétrica e da utilização do aço. 100 anos depois, nós tivemos a revolução que trouxe a informática, né, a revolução tecnológica. E agora, em aproximadamente 40 anos, acredito que o termo a quarta revolução industrial iniciou ali por volta de 2010, por aí. Então, 30, 40 anos depois da terceira revolução, tivemos a quarta. E podem ter certeza, a quinta revolução ela já está sendo construída. E, com certeza, o período para que a gente alcance, ou para que esse termo vire realmente consolidado nas nossas cabeças, nas nossas mentes, vai ser um prazo bem inferior ao que a gente chegou nessa nova revolução. Então, a alteração dos modelos de mercado, criação de novos empregos é uma realidade inafastável para quem quer empreender, para quem quer evoluir. Um exemplo disso são os novos empregos que ontem não tinham
e hoje são atualidade, né? Criadores de bloggers, os youtubers, os criadores de memes. Tem gente que ganha dinheiro criando meme. Então, isso é uma realidade, a gente não pode fugir. Bom, para a gente continuar o nosso debate, eu sugeri aos palestrantes, eles concordaram, um modelo um pouco mais dinâmico. Então, após as exposições deles, os membros da mesa que tiverem interesse em realizarem perguntas, fiquem à vontade. E nós abrimos aí um pequeno espaço também para a plateia, para que façam perguntas. Lógico, não tentando alongar tanto e pensando no tempo. Já vou encerrar. E, bom, é isso. Vamos continuar. Eu passo a palavra aqui para os alunos da ETEC Mariporã, né, a Giovana e o Lucas. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mostrar para vocês sobre o futuro da nossa indústria, o futuro da empresa e o futuro de toda a área da automação, todo o ramo industrial, vindo por essa quarta revolução, que é a indústria 4.0. Bill Gates, um profissional que dispensa apresentações, disse uma vez que as pessoas têm medo de mudanças. Elas tinham medo da energia elétrica quando ela foi inventada. Essa frase ela pode ser um pouco estranha, dependendo do ponto de vista, mas ela é totalmente verídica e ela pode ser comprovada em atividades do nosso cotidiano. Hoje nós precisamos dos nossos celulares, eles fazem parte de nós. E a televisão, a internet, são coisas que não existiam anos atrás e hoje elas são essenciais para nós. Não conseguimos imaginar o nosso dia sem usar alguma rede social, sem utilizar de um serviço de e-mail. Não conseguimos fazer praticamente nada no nosso ramo de trabalho sem utilizar dessas coisas. E a tecnologia está presente em qualquer atividade do nosso dia a dia. Na indústria isso não pode ser diferente, e realmente não é. Porém, não são todos os empresários que têm esse tipo de visão, não são todos que percebem que nós estamos numa fase de mudanças. Mas eles precisam ter essa visão, pois aqueles que não se adaptam a essas mudanças, eles acabam caindo diante das empresas que mudam. Mudar é preciso e é preciso se conscientizar a esse tipo de mudança. Para a indústria 4.0, para a integração das tecnologias, são necessários os conceitos de internet das coisas, os sistemas cyberfísicos e da cibersegurança, onde a internet das coisas é a aplicação de todos os serviços de internet que nós conhecemos, como os sistemas de nuvem, o cloud computing, todo o sistema de M2M, que é conexão de máquina a máquina, voltados para a indústria, onde máquinas trabalham de forma autônoma sem a necessidade de uma intervenção humana, onde essa intervenção só seria feita caso haja alguma falha mecânica ou alguma pane elétrica. Isso aumenta muito a produtividade e reduz o lead time, o tempo de produção, reduzindo aquele tempo ocioso de produção e algumas falhas que podem acontecer, algum problema pessoal que o funcionário tenha, ou algum problema físico, ou alguma doença que ele pode possuir naquele momento, que pode atrapalhar na sua eficiência na produção. Esses conceitos são muito essenciais para que sejam aplicados na indústria e é muito necessário utilizá-los e aplicá-los para que a sua indústria tenha sucesso e continue sendo uma empresa de renome. A geração nascida entre 1990 e 2009 é denominada Geração Z. E essa geração ela é muito importante para a ascensão do mercado de trabalho tecnológico. Nós somos a nova geração e nós já estamos adeptos ao mercado de trabalho e temos que trazer um conceito de jovens empreendedores, mudando o mercado, porque é disso que o mercado precisa. A transformação do mundo ela é nítida, ela é muito tratada. Só que, como muitos têm medo do novo, eles não colocam em prática conceitos como o da indústria 4.0, tendo medo de investir, pois não sabe como será o futuro da sua empresa. Então, baseado em estimativas futuras, podemos ver o investimento na automação, que vem crescendo muito. De 160 bilhões de euros em 2013, esse número subiu para 190 bilhões em 2018. E somente empresas alemãs devem investir cerca de 40 bilhões até 2020. E o Brasil ele não está nesse ranking de investimento. E ele tem que se incluir, porque nós temos que crescer junto com o mundo como um todo e nos integrar a ele.
A geração Z, a nossa geração, ela é inteiramente conectada. A gente se conecta por qualquer meio e de qualquer lugar, sempre conversando com as pessoas mutuamente. Um exemplo disso também seria os cursos profissionalizantes à distância, onde você consegue ter um professor de qualidade, emitir o seu diploma sem estar dentro de uma sala de aula. Isso é um grande avanço para a nossa espécie, e nós devemos continuar desbravando essa ferramenta tão importante e poderosa que é a internet. E um exemplo de sua expansão seria a indústria 4.0. Bom, um exemplo de sua evolução também seria as fábricas inteligentes. Elas funcionam por estruturas modulares com base nos sistemas cyberfísicos para fazer seu monitoramento. E esse sistema ele faz uma cópia virtual do mundo físico. A comunicação mútua entre a internet das coisas e o sistema cyberfísico permite o relacionamento em tempo real com a sua equipe gestora. Ou seja, isso diminui muito os erros, onde se você tiver qualquer erro na sua produção, você é avisado na hora. Isso impede que sua produção pare ou que você perca tempo. Isso também ajuda muito a otimizar custos e ajuda você a cumprir essa data prometida. Isso tudo é graças à computação em nuvem, que ela faz a compilação de informações e programas para você ter acesso de qualquer lugar, esteja você viajando ou na sua casa ou até mesmo na empresa. Você consegue ter acesso a todas as suas informações por meio de um login. Muitos ainda veem a indústria 4.0 como uma onda de desemprego, que pode acarretar numa crise futura. E isso é muito errado, porque podemos ser visionários e encarar a indústria 4.0 como uma oportunidade de reemprego, onde você inclui novas pessoas no mercado de trabalho e você também capacita aqueles que já estão na sua empresa, seus funcionários, a exercer sua função com êxito. Bom, com a implementação de todos esses sistemas, com a integração de softwares de gestão, como os softwares de TMS ou WMS, todos o SM, que são os gerenciadores da área administrativa da empresa, e a implementação de máquinas que sejam capazes de utilizar essas conexões M2M e os sistemas cyberfísicos, as indústrias elas têm um grande aumento de produtividade e uma melhoria nas suas atividades, visto que o tempo ocioso daqueles trabalhadores e as falhas humanas eles seriam erradicadas e toda aquela produção seria aumentada. Um exemplo que nós podemos dar são das indústrias automobilísticas, onde carros eram produzidos em semanas, passaram a ser produzidos em dias, passaram a ser produzidos em horas, e atualmente empresas como Volkswagen produzem 2 carros por minuto. É uma evolução que parecia impossível naquela época, mas com a implementação daquelas tecnologias, com a utilização das máquinas adequadas, essa empresa evoluiu muito. Existem máquinas nesse sistema de produção que se comunicam de forma autônoma. Existem braços mecânicos, como a Kuka, por exemplo, um braço mecânico tão sensível que é capaz de jogar uma partida de tênis de mesa, como já foi testado em um vídeo de venda, né? Dessa forma, a gente pode concluir que é muito necessária a implementação dessas tecnologias e a utilização desses meios para que nós nos adaptamos a todas essas mudanças. E é necessária a percepção de que estamos na indústria 4.0 indo para a 5ª, onde essas mudanças elas devem ser feitas e os investimentos devem ser feitos, porque sem mudanças nós não teríamos coisas que hoje nós julgamos essenciais. Obrigada. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Lucas. De fato, eu acho que uma palavra que os dois repetiram e talvez tenha que seja o limiar de toda a discussão é a reciclagem, né? Quando se pensa, e isso foi outra coisa que me chamou a atenção, em Revolução Industrial 4.0, eu acho que a maioria das pessoas imagina uma série de robozinhos trabalhando e tirando oportunidades de mercado ou de trabalho de outras pessoas. A realidade ela é diferente. É uma reciclagem. A máquina ela trabalha em cooperação e não contra o ser humano. É uma relação cooperativa.